Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre diversas dúvidas em relação à vacina da Covid-19. Esse vídeo está entrando em substituição à nossa live de domingo, dia 20 de dezembro, que infelizmente falhou porque a nossa conexão com a internet estava bem deficitária e nós não conseguimos concluir a live. Uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm falado agora recentemente é sobre a obrigatoriedade da vacina. Vai ser obrigado tomar vacina contra a Covid-19? Esse tema foi tão polêmico que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal e a última quinta e sexta-feiras ocorreu o julgamento dessa questão. E os ministros do Supremo Tribunal Federal interpretaram que, segundo a lei, as pessoas são obrigadas a tomarem a vacina. E foi uma votação com unanimidade, pois os 11 ministros votaram da mesma forma, sem divergência entre os ministros. Nesse julgamento estava incluída uma questão de dois pais veganos que reivindicavam o direito de não vacinar os filhos, por questões de que essas vacinas utilizam produtos, algumas delas de origem animal. E o Supremo também decidiu que eles não tinham o direito, por lei, de recusar vacinar os filhos, e isso foi estendido para questões religiosas, questões de consciência. Então, vacinação no Brasil, segundo o Supremo, é uma questão obrigatória. E aí vem a seguinte pergunta: como vai ser essa obrigatoriedade? Será que se eu não vacinar o meu filho, se eu não me vacinar, vai vir uma viatura da polícia me levar lá para o posto para tomar vacina? Ou vai chegar um fortão aqui e vai obrigar todo mundo a tomar vacina? Não. O que vai ocorrer são sanções semelhantes ao que a gente vê em relação ao voto. Está em votação no Congresso Nacional algumas leis que, por exemplo, proíbem a pessoa de entrar em avião se não tiver atestado de vacinação, entrar em ônibus interestaduais ou mesmo se hospedar em hotéis. A impossibilidade de retirada de passaporte e participar de concursos públicos, entre outras sanções que estão sendo estudadas pelo pessoal lá no Congresso Nacional. Em outros países também vai haver essa obrigatoriedade. Então, se você estiver viajando e estiver tentando entrar num país estrangeiro, talvez você tenha dificuldade se você não apresentar o seu cartãozinho de vacinação. E finalmente o Supremo julgou que os estados e municípios eles também podem comprar vacinas para vacinar as suas populações. Então, se um estado ou se um município não estiver recebendo a vacina do governo federal e conseguir comprar essa vacina por conta própria, ele poderá fazer a vacinação das suas respectivas populações. A segunda dúvida que as pessoas têm apresentado é quando vai chegar a vacina. Infelizmente, isso ainda não está muito claro. O governo federal já remarcou essa data 3 vezes. Inicialmente era março, depois foi final de dezembro, depois foi final de fevereiro e agora a última determinação, e parece que é mais definitiva, eles pretendem iniciar a vacinação 5 dias após o registro da Anvisa da respectiva vacina. Uma limitação nessa questão é justamente a aquisição das vacinas. Quem seria o nosso maior fornecedor, que é a vacina de Oxford, que iria fornecer ao Brasil 100 milhões de doses, está bastante atrasado. A pesquisa atrasou e a gente ainda não tem perspectiva de quando vai chegar essa vacina para que a gente tenha acesso. A outra via de acesso que o Brasil tem é o COVAX, que é aquela associação da OMS de vários países. E na COVAX o Brasil vai ter direito a 42
milhões de doses da vacina, e a Pfizer, que se propõe a fornecer 70 milhões de doses, porém, no curto prazo, ela poderá nos fornecer apenas 4 milhões de doses. E acaba nos restando o Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem a capacidade de nos fornecer 46 milhões de doses e já estão ocorrendo obras para que ele amplie a capacidade para 100 milhões de doses ano, o que seria bastante bem-vindo aqui para a gente, para nós que moramos no Brasil. E o governo do estado de São Paulo, que é quem é responsável, quem administra o Instituto Butantan, divulgou que pretende começar a vacinar a população do estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. Para isso, eles pretendem agora na próxima semana, no dia 23 de dezembro, dar entrada lá na Anvisa do registro definitivo da Coronavac, justamente objetivando que esse registro saia a tempo para início dessa vacinação na data que eles determinaram. Uma terceira dúvida é quem serão as pessoas prioritárias para o uso da vacina contra a Covid-19. Então, o grupo prioritário inicial serão pessoas acima de 75 anos, que são as mais vulneráveis, profissionais de saúde, que são as pessoas da linha de frente, e os indígenas, que também têm uma certa vulnerabilidade. Numa segunda etapa, as pessoas acima de 60 anos de idade, além das pessoas que tenham comorbidades, por exemplo, a pessoa que é diabética, que é hipertensa, que tenha problemas de saúde que as tornem vulneráveis. Numa terceira etapa, professores, membros das forças de segurança, como policiais, pessoas das forças armadas e trabalhadores dos transportes públicos, como por exemplo motoristas e trocadores de ônibus. E na fase seguinte, aí sim entrará a população geral para vacinar as pessoas não contempladas nas primeiras fases. Uma coisa que é bastante questionada, acho que diariamente, quando eu converso com as pessoas sobre a vacinação, é porque essa vacina ficou pronta tão rápido. Em menos de um ano nós temos uma vacina contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Será que isso não produziu uma perda de qualidade dessa vacina? E aqui eu vou apresentar 4 argumentos a favor da vacina, ok? Primeiro, essas vacinas elas já vinham em desenvolvimento anteriormente. Vocês vão se lembrar, para quem é um pouco mais antigo, em 2002 a gente teve uma epidemia de coronavírus que foi chamado de SARS-CoV-1, que foi na China. E em 2012 nós tivemos uma outra epidemia de coronavírus que foi chamado de MERS, que foi no Oriente Médio, foi lá na Arábia Saudita. Essas duas epidemias, as autoridades locais de saúde, elas conseguiram conter e não se transformaram em pandemia como atualmente é a SARS-CoV-2. Porém, nesse momento já havia sido iniciado trabalhos de desenvolvimento de vacina contra coronavírus. Então, esses trabalhos começaram, já se havia produzido vacinas, inclusive já haviam sido testadas, porém não foi possível dar continuidade a esses trabalhos porque essas epidemias acabaram e essas pesquisas ficaram guardadas, engavetadas, até recentemente que surgiu uma nova epidemia de coronavírus que se tornou uma pandemia, e o trabalho foi, a parte inicial foi apenas atualizar o tipo de vírus, a mutação do vírus atual e desenvolver essa vacina. Então a primeira fase desse estudo praticamente estava adiantada. Um segundo motivo é que, como a epidemia atual se tornou uma pandemia, houve grande interesse da indústria farmacêutica, que veio com volumes enormes de investimento para o desenvolvimento rápido de uma vacina.
A terceira causa foi que foi muito fácil desta vez, diferente de outros estudos, o recrutamento de voluntários que quisessem participar das testagens. Aqui em Niterói, por exemplo, foi testada a Coronavac. Quando se anunciou que havia teste, ocorreu uma fila, tinha muita gente querendo fazer o teste como voluntário. Então conseguiu rapidamente o recrutamento desses voluntários, o que em outros tipos de estudo não é tão fácil de se conseguir. E finalmente a questão burocrática. Normalmente o registro junto às agências reguladoras de qualquer medicamento é uma coisa muito morosa. Você entrega um documento, eles analisam, respondem, de forma que às vezes o registro de qualquer produto farmacêutico leva anos. Nesse caso, devido à gravidade da situação e da urgência da situação, conseguiu-se compactar esses prazos, conseguiu-se priorizar, em vez do auditor ficar vendo vários processos de vários medicamentos, eles focaram em um medicamento, que eram as vacinas, e conseguiram reduzir o tempo da burocracia na análise dessas vacinas. Sendo este o quarto motivo de por que essas vacinas foram desenvolvidas de forma tão acelerada quando nós comparamos com outros produtos farmacêuticos que aguardam por prazos longos para aprovação nas agências reguladoras. Pessoal, eu quero agradecer a você que chegou até aqui no final desse vídeo, pedir para você dar o seu like. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois são informações importantes e que podem ajudar a entender muitas dúvidas que ocorrem em relação às vacinas. Não deixe de deixar o seu comentário lá embaixo se você tem alguma dúvida que não foi contemplada aqui nessa nossa apresentação. Muito obrigado, até o próximo vídeo.